dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast, nós vamos te mostrar que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e eu sou host desse podcast. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, lá dos canais de Geriatria com Miola, e hoje a gente trouxe aqui a doutora Monique Vieira de Lázari, que é médica dermatologista, lá pelo nosso saudoso Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da URGS, para a gente falar um pouco, aproveitando, né, que estamos agora, especialmente entrando no verão, porque o verão demorou um pouco para chegar esse ano, né, e ainda está tendo alguns frios, mas agora chegou de vez, parece, né? E para falar um pouco, então, tanto das alterações que o idoso tem na pele, como isso se afeta com o fotoenvelhecimento e os cuidados que a gente precisa ter agora no verão, especialmente, né? Então, já vou ressaltar, né, que a gente vai falar dos cuidados do verão, que nós homens, né, a gente se cuida da pele só no verão, né? Mas isso não quer dizer que você tem que cuidar da pele só no verão. Verdade. Acho que a Monique vai falar depois sobre isso, né? Sim. Seja bem-vinda, Monique. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Então, acho que vamos começar, então, acho que um pouco falando sobre o envelhecimento da pele, né? Para a gente entender como que acontece isso e quais os efeitos do fotoenvelhecimento durante a nossa vida, né? Acho que desde jovem, né, a gente já percebe que a pele vai envelhecendo, eu já tenho as minhas rugas de expressão, né? E só vai passando com o tempo, né? Então, acho que vamos começar falando um pouco sobre isso. O envelhecimento começa quando a gente nasce, né? É. E o fotoenvelhecimento, o envelhecimento causado pelo sol, também começa quando a gente nasce, porque o dano solar ele é cumulativo. Então, vai contando todo o sol que você pega durante a vida. Eu costumo explicar para os meus pacientes entenderem que é como se você ganhasse um baldinho para encher de sol quando você nasce. Quem é branquinho ganha um baldinho menor, né? Quem tem uma pele mais morena, um baldinho maior. E você vai enchendo, né? Aquele dano ele vai ficando na sua pele até o momento que chega esse baldinho a transbordar, né? E aí começam a surgir alterações na pele, né? Às vezes só manchas, rugas, né? O envelhecimento mesmo, mas muitas vezes lesões pré-câncer e câncer de pele. É, muito legal. E na dermatologia, assim, quando vocês falam, tem algum momento que isso se acelera, assim? Ou é cumulativo mesmo, vai durante toda a vida? Na verdade, o dano solar, ele é mais importante ainda na infância, a gente tem que cuidar muito das crianças, né? Então, assim, a proteção solar, pensando no risco de câncer no futuro, câncer de pele, então é muito importante. Mas é o sol do dia a dia, né? Não tem uma fase que seja muito diferente, é o sol do dia a dia, não é só o sol da praia, nem só o sol do verão, né? Então, a gente vê envelhecimento precoce, né? Isso pode acontecer para uma pessoa que não cuidou nada em relação à exposição solar. Então, pegou muito sol ao longo da vida sem cuidar, né? Legal. E quando a gente fala de fotoenvelhecimento, a gente fala um pouco dessa questão do sol, né? Mas tem muitas alterações da pele do idoso, não só relacionadas ao sol, né? Sim, sim. E acho que até algumas que, pelo menos no meu dia a dia, impactam muito, né? Que é principalmente a pele ficar muito fina, né? Uhum, Menos elástica uhum, e mais rugosa, mais seca, né? isso. E isso acaba interferindo também, isso piora quando ele fica fotoexposto, a questão. Com certeza, muito. Estava te escutando aqui já pensando, sim, acontece o envelhecimento intrínseco, né? De ir mudando a pele ao longo da vida, mas nas áreas expostas, a gente percebe que é um envelhecimento muito mais intenso. Se você pegar, né, uma pessoa idosa e comparar o antebraço com a pele do abdômen, né? Então a pele exposta com a pele do abdômen é muito diferente. Eu mostro para os meus pacientes, porque eles falam, não, isso aqui é coisa de velho. Eu falo, não é de velho, é muito do sol. Olha, a tua barriga tem a mesma idade e tá branquinha, né? E às vezes aqui, assim, uma pele... É cheio de mancha, né? Isso, que parece um papelzinho muito fino. Então, esse afinamento, o aumento de vasinhos, manchas, às vezes, né? Pelos vasos estarem muito frágeis, porque a pele não dá mais suporte para os vasinhos, né? Então, aquele roxo que fica no braço, né? E você vê que a pele protegida tem uma qualidade muito maior. Legal, até pro pessoal que tá escutando, né,
os braços e as pernas costumam ser os locais onde a pele fica mais fina, né? Porque também o paciente perde um pouco mais do subcutâneo, geralmente nos membros, né? Sim. E aí a barriga fica com mais membros. Se a gente fosse falar assim, já aproveitando esse tema, né? Porque mesmo não tendo a ver com uma exposição solar, é algo muito importante. Que cuidados assim que o idoso poderia ter no dia a dia já para tentar melhorar essa questão da pele fina, dela seca? Então, filtro solar com certeza vai ajudar na questão de afinamento da pele nas áreas expostas, né? Prurido, né, coceira, é muito comum no idoso porque a pele vai ficando mais ressecada e pele seca coça. Então, é a principal causa de coceira, né? O paciente chega com coceira no consultório, então você vai investigar os cuidados que ele tem com esse ressecamento e muitas vezes é só ajustar isso e melhora. Então, assim, um hidratante depois do banho, né? Um hidratante sem perfume, um banho que não seja muito quente, nada de buchinha, de esponjinha para lavar o corpo, né? Não usar sabonetes muito agressivos. Então, banho rápido, com água morna. Terminou o banho, secou a pele, ainda com a pele um pouco úmida, já passa um hidratante em toda a pele. Com certeza, muitos casos de coceira, de prurido, de queixa, de consultório se resolvem com essas medidas bem simples. Eu até para os alunos, às vezes, quando a gente faz uma aula de fisiologia do envelhecimento, né, e eu falo de pele, eu digo assim, essa orientação básica de dia a dia, né? Você pode dar absolutamente para qualquer idoso, né? Sim. Dizer para ele que ele tem que hidratar a pele, porque tem Pode alguns começar que... até antes, né? Ah, sim, com certeza, exatamente. Comecem antes, né? Criar esse hábito que seja nas crianças, porque tem crianças que têm uma pele mais É verdade. sequinha, né? Aí tem a dermatite atópica ali na infância, que às vezes precisa de uma hidratação. Então, são cuidados tanto com o sol quanto com a hidratação da pele que deveriam começar já na infância. Sim, quando você tava falando ali, eu fiquei lembrando, tipo, quando eu era criança, né, a gente ia pra... Imagina, quando eu era bem pequenininha, tem foto minha lá, só com a parte de baixo do biquíni na Sim. praia. E preta, porque eu pego qualquer solzinho que bate na janela, eu já pego cor, né? E na praia, assim, de Sim. boas, o dia inteiro. Sei lá quantas vezes me passavam protetor no dia, mas devia ser poucas, né? Uhum. E eu fico pensando, meu Deus, hoje em dia a gente vê que parece que as pessoas hoje têm uma consciência maior, né? Porque se a gente vai ver, vai comprar uma roupinha de criança, de praia, de piscina, tudo Isso. é com proteção solar, Isso. né? Blusinha de manga comprida. Uhum. Hoje a gente mesmo, né, vai comprar roupa de academia, roupa para atividade física, né? Uhum. Já tem muitas opções ali com proteção solar, né? Sim. E acho que antigamente o pessoal não Tem Não- mais informação. cuidava isso, né? Uhum. E o hábito mesmo do protetor, ele foi ficando mais acessível, mais opções, né? Mais conhecimento, mas realmente a década de 80, assim, que eu acho que começou a usar um pouquinho mais. E ainda era pouco. A tua Deus. sorte é que o teu balde de sol é um pouco melhor que o nosso, né? Se o teu balde fosse igual ao meu, cara, tu tava pega, porque o meu Sim, não é pois tão é, o bom, teu porque baldinho ele é pequenininho. Aham. Ai, ai. Legal. Tá, mas voltando ali então, antes, já que a gente já pulou, né, lá na frente, falou sobre problemas da pele ali do idoso, quem sabe a gente voltar um pouquinho e comentar quais são essas principais mudanças, então, né, as mudanças fisiológicas que acontecem com a pele à medida que as pessoas vão envelhecendo, né? O que vai acontecendo? Em geral, ela vai ficando mais fina, mais frágil e mais ressecada. E surgem lesões, não só lesões de câncer de pele ou lesões pré-câncer, lesões benignas, né, que também tendem a aumentar com o envelhecimento, como os nevos rubis, que são aquelas manchinhas vermelhinhas, né, e ceratose seborreica, são muito frequentes. Praticamente todo mundo vai ter uma ceratose seborreica ao longo da vida, que são aquelas lesões ásperazinhas, altinhas, né, podem surgir em qualquer lugar do corpo, principalmente essas alterações que a gente vê. Legal. Acho que esse é um tema que vale a pena a gente dar uma boa
examinada, né, que são sobre as lesões que surgem durante esse processo, né? E talvez aí tentar diferenciar e dar algumas dicas para quem está escutando, né, de quando se assustar, quando não se assustar, né? Especialmente porque, como vocês estavam comentando, né, a nossa geração de idosos que a gente atende hoje, eu sempre digo isso, que a gente vai ao longo dos próximos anos, né, nós que somos mais jovens, né, a gente vai atender gerações de pacientes, né, e hoje a gente tem aquela geração dos pais dos nossos pais, né, que foram pessoas que nunca cuidaram da pele e tiveram muita fotoexposição, né, Sim. então trabalharam Isso. muito no interior, fotoexpostos, nunca E se uma cuidaram. população mais branca também, né? Uma população mais branca também, especialmente aqui na nossa Isso, região, na né, nossa aqui região. na região do sul do país, e eles têm muita lesão, né. Muitas lesões. Então, assim, vamos começando a falar, então, acho que talvez um pouco das lesões benignas, assim, né? O que a gente pode encontrar? Tu falou do nevo rubi, das ceratoses seborreicas, que são muito comuns. Que mais que a gente pode falar? Os próprios nevos, né, que são benignos, que são as pintinhas, as belezinhas, que as pessoas chamam assim, também podem aumentar ao longo da vida, mas em geral surgem mais na infância. Quando surgem na idade adulta, a gente já tem que ficar mais atento, né? Os pretinhos geralmente já vêm junto, né, com a pessoa, assim. Até pode Na isso, infância podem surgir. E as melanoses solares, né, lesões do sol, enfim, Melanose solar, eu não sei, mas talvez seja uma das mais comuns, é né? bem comum. É Que é- difícil para um leigo, e até às vezes para os outros médicos diferenciar tudo isso, né? É É, tudo manchinha marrom, né? Umas mais ásperas, outras planas, né? E aí o dermatologista tem o olho mais treinado, consegue diferenciar, mas às vezes você vai olhar um nevo, uma melanose, é muito parecido, né? Aí a dermatoscopia, que é aquele exame que a gente faz com o aparelhinho chamado dermatoscópio, que nos mostra, né, informações para a gente diferenciar. Pra quem não sabe o que é um dermatoscópio, né? Talvez esteja escutando, é tipo uma lupa gigante, Isso né? aí, aham. Ele é pequenininho, Que é os que mas eu- aumenta muitas vezes, exato, né? é uma lupa, não Aham, precisa ser grande, mas é uma lupa é. que o dermatologista tem no consultório que ele consegue colocar em cima da pessoa e aí aumenta muito o tamanho da lesão. E aquele E que aí- consegue medir ali os milímetros? Ele tem essa possibilidade da gente medir. É tipo uma lupa, que ele olha e aumenta bastante o tamanho da lesão e aí ele consegue ver detalhes que ajudam ele a fazer o diagnóstico da lesão, né? Então, mas é uma lupa grande que ele usa no consultório. Existe a fotodermatoscopia digital também, que faz a captação das imagens, já sai com a medidinha para pessoas que têm muitos nevos e precisam acompanhar, né? Legal isso. É, Não conhecia ainda. É. Mas é tipo a mesma coisa, só daí ele já gera uma imagem Ele digital. é todo um equipamento que já tem um software para esse acompanhamento das lesões. Inclusive, assim, é isso. A gente acompanha, vê alguns pacientes às vezes, né? Que a gente orienta, né? Que passe no dermatologista uma vez por ano, né? Porque tem alguns que são, assim, tem Pintadinhos. muita lesão, né? É, Muita lesão Aí é mesmo. difícil no meio de tudo aquilo, né? Você saber o que é e talvez fazer um diagnóstico precoce, né? Que com o dermatoscópio a gente consegue. Sim, não, tem muitos que não dá. É muita lesão, né? Tem... Desculpa, você tinha me perguntado sobre, né, dicas para os pacientes, né? Das Isso, lesões. mas eu falamos acabei das fugindo um pouco. benignas, né, que são mais essas, né, acho que Isso. principalmente os nevos, melanose senil, ceratose seborreica tem muita, né, Isso. e aí, quais são as lesões mais preocupantes daí que a gente pode falar? Aí a gente vai, então, para pré-câncer, né? E para câncer de pele, né? E aí, de pré-câncer, a gente tem principalmente a ceratose actínica, que é uma lesão causada pelo sol, né? Geralmente uma lesão avermelhadinha e áspera em áreas fotoexpostas, especialmente rosto, orelha, dorso da mão, antebraço. E é uma lesão que pode um dia se tornar um carcinoma espinocelular. Né? E então, normalmente, quando a gente identifica essas lesões, a gente cauteriza elas e evita essa evolução, né? Então, essa seria uma lesão muito frequente no nosso perfil de pacientes aqui do Sul, né? Branquinhos que trabalharam na agricultura a vida toda, muito expostos, né? E aí, de lesões de câncer de pele, o principal deles é o carcinoma basocelular, é o mais frequente, né? O menos agressivo, felizmente, né? Que tem um crescimento lento, praticamente impossível que ele envie metástases, né? Lesões à distância.
carcinoma espinocelular e o melanoma. Então, são esses 3 tipos mais frequentes. E, em geral, o que a gente orienta? Feridas que não cicatrizam, né? Em torno de 2 a 4 semanas, que sangram facilmente, né? Que mudam de tamanho, estão crescendo, né? Mudando de cor, precisam ser avaliadas, né? Porque o diagnóstico mesmo é muito difícil do paciente ter uma ideia, né, em casa. Em geral, o câncer de pele ele não dá dor, não dá coceira, então ele é Eu assintomático. já ia perguntar isso, se essas manchinhas ali que você falou, as vermelhinhas que aparecem, a pessoa não sente nada, é só visual mesmo. Isso, geralmente é só visual. Às vezes um desconforto, porque, né, eles passam a mão e tem aquela aspereza, mas não que sinta dor ou ardência, nada, assintomático. Meu E Deus, o... que ruim isso. É, É isso... ruim. Mas câncer, a maioria sim, infelizmente, né? Se eles dessem dor, talvez a gente não tivesse tanto Sim, problema, né? verdade. Mas isso é uma coisa interessante da gente falar para quem está escutando, né? Porque quando o pessoal geralmente, né, qualquer instituição, mesmo o INCA, faz estatística de câncer, né? Eles geralmente excluem os cânceres de pele não melanoma, né? Então eles vão lá e vão dizer, o principal, o câncer mais prevalente no homem é o câncer de pulmão, na mulher é o câncer de mama, por exemplo, né? E fica em primeiro lugar. Mas o primeiro lugar de ambos os sexos é o câncer de pele não melanoma. Ele é o câncer mais prevalente de ambos os sexos, né? Mas, como ele é um câncer que não, né, como a Monique falou, ele não é tão agressivo, né? Ele costuma, na maioria das vezes, conseguir ser curado, se tirado de forma precoce. Então ele acaba saindo da estatística porque ele não tem grande mortalidade. Isso. Mas em termos de prevalência, ele é o mais comum, né? É o mais O comum. basocelular e o espinocelular, cânceres de pele não melanoma, são os mais comuns em ambos os sexos. E aí o melanoma, que é um câncer mais agressivo, ele acaba ficando, lá, acho que entre sétimo e 10º lugar em ambos os sexos, né? Ele já não é tão prevalente. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Que o câncer de pele é tão comum assim. Mas apesar deles não trazerem tanto risco de mortalidade, né? Pensa um câncer de pele pertinho do olho, né? Um câncer de pele em qualquer lugar do teu rosto. Às vezes é uma cirurgia que, né, pode trazer um desconforto estético muito grande e funcional, às vezes muito grande, né? Então, o pessoal tem que estar ligado no câncer de pele também, não é porque ele não Sim, mata, tem que estar ligado. né, que ele não vai te trazer muito desconforto. É uma cirurgia, né, é um dano grande. Pois é, eu ia perguntar isso também. Como que é essas retiradas? Porque às vezes a gente vê algumas que vai lá no consultório mesmo e tira, né, a pintinha e tal. Mas quando ele é câncer, como que funciona? Isso. Então, em geral, cirurgia de câncer de pele é com anestesia local, né? Assim como a gente tira outras lesões benignas, né? Anestesia local. Muitas podem ser feitas em consultório preparado para isso, né? Então, é uma cirurgia relativamente simples. Claro que, por exemplo, é diferente uma cirurgia de melanoma e uma cirurgia de outros tipos de lesão. Tem as suas pequenas regras de margens, né? Mas é uma cirurgia com anestesia local, né? A não ser que seja algo muito grande ou num lugar de muito desconforto para o paciente que precise fazer outro tipo de anestesia. Se não faz e vai embora para casa tranquilamente. Tem uma coisa que você falou, que eu acho que é bem importante ressaltar, porque isso a gente vê muito na prática da geriatria, né? Que é quando você falou feridas que não cicatrizam. Isso é muito comum, né? Então, que o pessoal acaba deixando por muito tempo, né? Então, às vezes tem uma lesãozinha, tá machucando, aí o idoso coça, seca, coça de novo, ela abre, coça, sangra e tal. E acaba ficando ali, né? Se não melhorou até agora, isso aí tem coisa, né? Ainda tem aquele pensamento assim, melhor não mexer. A gente ainda escuta isso, especialmente do pessoal mais idoso, né? Não, isso aqui não tá incomodando, não quis mexer, não quis... E eles têm medo também, né? Ainda mais se tem aquele feeling de que, nossa, isso aqui pode ser algo perigoso, muitos vão negando, né? Não vão protelando atrás. ainda mais. E essa área, né, às vezes do óculos ali também, né, uma área que seguido às vezes tem ferida, tá machucando, não cicatriza e o pessoal acaba esperando muito, né? Se acostuma com o desconforto. E vai levando. Acho que foi ontem ainda, eu fui visitar um paciente em casa, mas que já é um idoso bem frágil, assim, né? E eu tinha visto ele há uns 5 meses atrás, fui ver ele em consulta de rotina,
um mês, uma lesão que ele tava coçando, perto aqui, bem do lado do nariz, aqui, coçando, e a família olhou pra mim, a filha dele ainda olhou pra mim e falou exatamente isso, ela disse assim, doutor, o que que eu passo, essa ferida não cicatriza, aí eu olhei, e falei, cara, você tem cara de ser coisa ruim. Eu falei pra ela, marquem alguém pra ver isso rápido, antes que isso cresça mais, antes que dê problema. E é um idoso que, assim, até pra operar vai ser bem complexo, porque ele já é frágil, né? Mas eu falei pra ele, assim, vai ter que tirar, porque isso tá crescendo, né? Sim. Daqui a pouco vai ser pior. Existem até alguns tratamentos não cirúrgicos para alguns tipos de câncer de pele, né? Mais iniciais. Mas se já está assim ferida, uma coisa maior, provavelmente ele necessita de cirurgia, né? Então essa questão das feridas que não cicatrizam, acho que é algo bem importante, né, de comentar para o pessoal. Então, acho que ressaltamos isso. Tem alguma outra dica que você poderia dar, assim, que às vezes chame a atenção? Eu acho que uma coisa que é aquela coisa, crescimento, né, muito rápido, né? Então, para o melanoma, a gente tem uma dica que é a regra do ABCDE, para o paciente identificar mudanças que façam ele pensar que aquela lesão pode ser perigosa, né? Então, o A é de assimetria, então uma lesão assimétrica. O B é de bordas, que devem ser aquela borda que termina mais suave, né? E simétricas também. O C de coloração, então lesões que têm várias cores são mais suspeitas, então o preto com marrom, acinzentado, avermelhado. O D de diâmetro, então lesões maiores de 6 milímetros, a gente já tem que ter mais atenção. E o E de evolução, então uma lesão que vai mudando, crescendo ao longo do tempo. Então, isso pensando muito no melanoma, né? Agora estamos no dezembro laranja, que é o mês que a gente faz as campanhas de conscientização sobre o câncer de pele, e aí se fala muito dessa regrinha, né? Que é algo para o paciente gravar e tentar observar os seus sinais. Mas assim, é uma coisa que parece fácil, assim, mas não é, né? Até pra gente que não é dermatologista, eu nem tento adivinhar, porque sempre que eu olho uma lesão eu fico meio assim. É uma coisa que eu tenho um amigão meu dermatologista que fez residência no mesmo tempo que eu fiz clínica lá na Unicamp, daí ele tem aquele primeiro ano da clínica, né? Então a gente ficou bem amigo. E eu mando fotos pra ele, nunca é nada, né? E qualquer coisa eu já olho, mas o ABCD, esse aqui é assimétrico, a cor é diferente do que ele olha. Aquela manchinha que eu tenho aqui embaixo do braço, o Vinícius me assustou, assim, um dia. Ele, meu Deus, isso aqui parece câncer, não sei. Eu olhei de dedo, eu falei, não, tem A, tem B, tem C, tem D. Aí eu mandava pra ele dizia, cara, vai ficar tranquilo, isso aí não é nada. Eu falei, cara, como assim? Vou te dizer que a gente usa muito do dermatoscópio, né? Isso nos ajuda muito. Mas com o olho treinado, às vezes você bate o olho numa lesão, já gela o coração, que algumas dá pra ver só olhando mesmo, né? Com certeza. Mas acho que essa é uma regra, mas assim, né, pro pessoal em casa, não é pra ficar achando que sabe avaliar de lesão, né? De jeito nenhum. Assim, suspeitou, tem que procurar o médico, né? Uma vez na vida, vá ao dermatologista. Nós mesmos, né? Nós mesmos que... Né, eu vejo muita lesão, então assim, até que vaso celular eu olho e eu consigo reconhecer, né? Agora, melanoma, né? Nem, né? Então, precisa passar no dermatologista, tem que ter muito cuidado com isso, né? E acho que assim, dentre essas, ainda a ceratose actínica, que é a mais comum, né? Porque essa aparece bastante, né? Sim, é muito frequente, né? Como a gente comentou, na nossa região, por causa do trabalho ao ar livre, né? Então, trabalhadores ao ar livre de pele branca são os que mais têm ceratoses actínicas, né? Mas o tratamento é muito tranquilo, só que você tem que monitorar o paciente, porque identificou essas lesões, você já sabe que o baldinho dele já transbordou, né? Então, ao longo da vida vão surgir novas lesões. Mas aí, obrigatoriamente, essas lesões, elas têm que serem tiradas ou... Obrigatoriamente não, mas eu sempre trato, assim, eu não conheço um dermatologista que observaria, né? Não é uma lesão maligna ainda, ela é uma lesão benigna, mas ela
é considerada pré-câncer. Então, por que a gente vai ficar esperando, né? Se o tratamento é simples, né? Existem várias opções de tratamento, inclusive, até com cremes, alguns conseguem resolver, né? Mas eu gosto muito da crioterapia, né? Do nitrogênio líquido, porque você já faz na hora, né? Às vezes o creme ele vai irritando aquela lesão, e aí o paciente tem que ficar fazendo aquele tratamento que é irritativo por algumas semanas, e aí volta para ver se resolveu, né? E com o nitrogênio a gente já consegue resolver. Legal, então, né, ressaltando isso, né, para o nosso público que não é para passar pomada, né? Sim. Se passou pomada e não resolveu, É. né, tem que ir pro dermatologista, né? Isso é Sim. uma coisa muito importante. Esse negócio de não tratar, isso é coisa de geriatra, né? Que às vezes vai ficar acompanhando a dermatologista, vai ficar acompanhando. É. Eu tenho um paciente de 101 anos. Daí. Ele tem 2 lesões que eu acho que é câncer. Uhum, E aí eu falei pra família, olha, tem essa e essa, eu acho que isso é um câncer, uhum. tá? Mas ele não vai morrer disso, né? Não vai. E aí eu expliquei pra eles, disse, ó, o que vocês acham? Querem ir atrás pra ver? Uhum. Daí eles, dá pra esperar? Eu falei, ó, nós vamos observar É. e vamos medir, toda vez que eu ver aqui a gente mede, tira foto, vai fazendo um cronograma, se ela crescer tem que olhar. Uhum. Aí já faz mais ou menos mais de um ano, assim, que eu vou lá, cada 4 meses mais Que ou menos. região? Uma é aqui, atrás da orelha, Uhum. e a outra, eu tenho as fotos no celular, Uhum. mas eu acho que ela é um pouquinho mais áreas fotos, mas faz um ano que ela não cresce praticamente. Uhum. Eu falei, olha, se não cresceu, talvez não seja câncer, né? Então dá pra Mas gente eles observar. Eles crescem Muito devagar, né? lentamente, às vezes. É. Porque tu não tem o fotoscópio ali. E aí assim, né, ele tinha 100, ele fez milímetros. 101 mês passado, Aham. né? E Às vezes você vai submeter ele a uma cirurgia, nesse né? caso, até ele tava bem, esse ano foi um ano difícil pra ele, talvez ele não vá mais tão longe. Uhum. Mas enfim, talvez ainda tenha que operar, né? Sim. Mas isso é coisa de geriatra. O geriatra nos olhos, olha, isso aqui dá pra acompanhar o tempo, vamos esperar. Às vezes a expectativa de vida do paciente é baixa, vai morrer antes. E aquilo não vai ser. Mas decisivo, dermatologista, o cara vai chegar lá, vai tratar, né? Senão. Mas a incidência desses cânceres ou pré-cânceres, enfim, eles aumentam com o passar do tempo? Sim, aumentam com a idade, né? São muito, muito mais frequentes a partir dos 50 anos, principalmente, mas vão aumentando muito a cada década. Eu não lembro exatamente assim quantos por cento aumenta, mas aumenta a cada década, aumenta bastante o surgimento dessas Mas lesões. isso é devido ao baldinho que vai enchendo Uhum. ou alguma outra condição? Principalmente é o baldinho que vai Baldinho. enchendo. Uhum. Encheu, já estourou, né? É. Daí ali começa a ficar. Então, né? E é o próprio idoso, né? Isso. Pela fragilidade, né? Aquela coisa, né? Câncer sempre tem um pouco a ver com o sistema imunológico do idoso que não consegue mais segurar as células cancerígenas, né? Porque, para quem não sabe, né? Muito da gente não ter muitos cânceres em jovens é porque o nosso sistema imunológico ele destrói as células cancerígenas que se formam, né? Ele faz a apoptose delas. E quando fica mais velho, o nosso próprio sistema imunológico deixa essas células cancerígenas passar com mais facilidade. Então isso também tem a ver, né? Exato. Mas o melanoma, ele daí já é um pouco mais frequente em jovens, né? Sim, é mais frequente em jovens. Já começa a incidência a ser maior em jovens, mas também aumenta com a idade. Também aumenta com a idade. Porque a gente vê menos, né? Mas também tem, né? E aí tem que ficar de olho. Eu fico muito satisfeita porque a maioria dos diagnósticos que a gente faz no consultório é de lesões muito iniciais, né? Muito pouco melanoma invasivo, né? Até pelo hábito de examinar o paciente todo. Às vezes o paciente tem uma lesão e ele nem sabe, né? Já fiz muitos diagnósticos assim. O paciente vem por outro motivo, mas você vai fazer uma avaliação de toda a pele e encontra lá uma lesão, mas aí ela ainda é inicial, né? E é o melhor momento para tratar. Isso até para quem pratica geriatria, né, e tá escutando, né, tem que examinar a pele dos idosos, né, o geriatra tem que examinar, tem que olhar, pelo menos as fotos, pelo menos assim, né, o básico tem que olhar. Porque como que vai Tira a camisa e olha, pelo menos aqui, né, tronco e tal, né. Eu peço para os meus pacientes ficarem com a roupa íntima. Monique, e olha, tudo. a sim, Monique mas olha a eles dermato inteiro, né? sim, né? Mas eu tô pensando, tipo, tu que... Mas a bunda geralmente tem não tem tanta muita coisa. lesão, né? Na bunda geralmente eles não fazem muita lesão, dá pra Sim. deixar passar. Agora tronco, né? Tronco tem muita lesão, pernas, também né? Pernas a gente sempre examina, pé também, né? Que isso. tem aqueles melanoma de pé lá que Sim, a Krau que normalmente é mais agressivo, é né? mais agressivo, então isso tem que dar uma olhada, né?
Beleza. E aí, saindo então um pouco das lesões, Monique, agora vamos chegar no verão, né? Uhum. Então, já que nós entramos aqui pensando em falar do verão, é claro que a gente vai falar de filtro solar, depois até vamos deixar você falar primeiro pra gente fazer as piadas. Mas então, o que a gente pode orientar, não só para os nossos idosos, né, mas para todo mundo, ou se tem alguma coisa específica para os idosos a respeito, né, do verão e dos cuidados com a pele? Então, o filtro solar deve ser usado diariamente, né? Tem paciente que acha que isso é demais, mas eu não fico no sol, eu só vou até o supermercado, eu só vou estender uma roupinha ali no varal. E esse sol do dia a dia, como a gente está falando, ele importa. Então, o protetor solar, direto, inverno, verão. Dias nublados também, né? Quantas pessoas se queimam? Já tô sendo recriminado aqui. Com olhares, né? Com olhares. Olhares fulminantes. Dia nublado, muitas pessoas se queimam em dia nublado, porque a radiação continua passando. Talvez não tenha tanta luz solar, mas a radiação está presente. Então, dia de chuva, dia nublado, o melhor é usar todo dia para criar o hábito, porque se não tem o hábito, não vai usar no dia de sol também, Exato. né? E uma coisa que eu explico para os pacientes é que a quantidade do protetor é importante. Normalmente, agora os protetores fluidos, tecnológicos que a gente tem, você pega um pouquinho e você espalha no rosto todo. E aí você não está bem protegido. Então tem a regrinha da colher de chá, né? Uma colher de chá para rosto, pescoço, mas ninguém fica medindo, né? Ninguém vai pegar ali na colherinha. Então eu digo assim, passa 2 camadas. Você vai estar melhor aquela dos protegido. dedos também, né? Eu também acho meio chata, porque vai escorrer tudo aqui, você vai botar tudo de uma vez só e daí é difícil de espalhar. Se você passa bem uma camadinha e passa mais uma camadinha por cima, você está melhor protegido, né? Porque para chegar naquele FPS ali, para o corpo todo, seriam 35 gramas. Pensa, quem que usa essa quantidade? Nossa. Ninguém, né? Então, pelo menos 2 camadas, você está um pouquinho mais perto de estar melhor protegido. Um FPS 30 ou maior, né? Então, um fator 30 ou maior de proteção, para quem é branquinho, ou você vai para a praia para um momento de mais exposição, melhor um FPS mais alto, né? 50, 60, 70. Mas a partir do 30 já é uma boa proteção. Às vezes, para o dia a dia, o fator 30 ele tem uma cosmética melhor, né? Ele é um pouquinho menos grudento, né? Então, para o dia a dia, o 30 ok, mas para um dia de mais exposição, ou se você for um paciente muito branquinho, né? Aí pode usar um fator maior. Entendi. Nossa, eu fui recriminado várias vezes durante essa fala, né? Mas assim, acho que não É mais sou pra quem eu, é né? atleta, né? Que fica querendo sair, correr os 20 e poucos Os quilômetros. homens em Não geral, acho passa. que... Não, protetor? ele não passa. Não, mas é porque eu esqueço, agora eu vou passar. Esses dias ele chegou. Semana passada No final de eu fui no semana? sábado correr É. e eu cheguei no lugar que a gente ia começar a correr, eu falei, meu Deus, esqueci o Meu protetor. Deus! Aí ainda que o meu amigo tinha um boné, me emprestou. Mas agora eu vou lembrar. Ele chegou Acho que com o as mais entradas difícil aqui, pra- tudo vermelho em O casa. mais difícil, assim, pra gente que não tem o costume realmente é o inverno, né? No inverno a gente não usa, né? Eu Mas uso. Eu uso também. Né? Meu marido usa. Sim, mas ele é marido dermatologista, né? Ele Mas ganha amostra grátis, Mas- né? Ele é Mas meu aí ele- tester. A Helena sempre comenta, né? Então acho que essas são coisas importantes para reforçar, né? E se usa no inverno, né? Em todos os momentos, né? Pode ser um menor, né? Uhum. E eu achei também essa ideia das 2 camadas tipo, bem isso legal, não porque muda eu sou um muito. que a Helena fica me xingando porque eu passo pouco. Uhum. A italiano pão duro, né, cara? Que é que Tipo, isso economizar muda muito protetor. pouco hoje, né, Ali? Você vai comprar um protetor fator 30 e um 60, Uhum. não muda tanto Não. o valor hoje em É. dia. Hoje- Eu acho que antes até era mais caro mesmo, né? Sim, sim. A gente tem muitas opções no mercado hoje também, né? Então eu sempre digo para os pacientes, você tem que amar o teu protetor, porque tem que usar todo dia. Se você acha que ele fica gordurento, que ele fica branquinho, que você não gosta da textura, fica oleoso, você não vai usar. Então tem que achar um que você ame, né? E tem muita opção, o dermatologista ajuda, né? Ai, quero que seja mais assim ou mais daquele jeito, e a gente vai ajudando, como a gente conhece, vai ajudando, ó, quem sabe vamos testar esse, aquele, até achar aquele que é uma ideia e não fica difícil usar no dia a dia. Depois que você pega o hábito, faz falta não usar. E eu sempre digo que o câncer de pele não assusta todo mundo, mas o envelhecimento precoce assusta quase todo mundo, né? Então, o protetor, ele é o melhor cosmético que existe. Você não precisa pensar em gastar com qualquer tratamento para envelhecimento, qualquer cosmético, se você não usa protetor, né?
tem que usar protetor, é o básico. Nossa. E esse negócio das 2 camadas foi uma coisa que eu achei legal também. Porque quando eu passo sempre pouco. E a né? diferença agora de protetor para o rosto e protetor tipo de corpo? Que às vezes eu brigo com o Vinícius que ele já tá lá passando aquele protetor. Eu não passo porque eu acho gorduroso É basicamente no rosto. é essa a diferença, né? O protetor para o rosto, aí você vai ter lá opções oil free, toque seco, com cor de base, que é muito legal porque protege também da luz visível. E aí, pensando nas manchinhas, ele ajuda muito, né? Então, basicamente é a cosmética, né? O tipo de filtro que tem no protetor muda muito pouco, né? Mas para proteger do sol serve qualquer um. Sim, se ele passar o corporal no rosto, ele só vai ficar mais grudento, mas ele vai estar protegido. Nossa filmmaker tem uma pergunta, Tita. Você quer fazer a pergunta? Eu quero, mas vocês reproduzem. Eu também corro bastante e eu percebi uma diferença bem grande, que eu também não usava muito protetor solar porque eu corro madrugada, né? Mas agora com calor, transpiro muito enfim, na cabeça, aqui no pescoço. Comecei a utilizar filtro solar e eu percebi que o meu rosto começou a não ficar mais tão vermelho. E antes eu tinha muita irritabilidade, eu ficava o dia inteiro com aquela pele ardendo e meio seca, assim, meio repuxando, sabe? Eu acho que por absorver, porque a pele vai acabar absorvendo o suor também, né? Eu acho que essa camada do protetor solar ajuda não só pro sol, mas também para quem transpira muito, que é no meu caso. E aí eu já comecei a perceber também que meu nariz não ficou mais tão ressecado durante o dia. Então, pra mim, muito mais do que o filtro solar ajuda no sol, mas também com esse contato direto com o suor. Porque eles têm tecnologias atualmente, né? Então, assim, o que segura a oleosidade. Só né? pra resumir, né? A Letícia falou que se não ficou bom o áudio, que ela corre, né? Também é corredora, mas que ela não usava muito protetor porque corria cedo, agora tá usando. E antes ela vê que a pele dela ficava mais vermelha, mais irritada, e agora ela vê que a pele tá melhor por causa do suor, né? Então, outros efeitos do protetor, não só a fotoproteção, né? Isso. Hoje em dia a gente tem, então, protetores com antioxidantes, protetores que seguram a oleosidade, né? Protetores que têm clareadores junto, hidratantes, ácido hialurônico, várias substâncias que auxiliam com outras questões da pele. Então, ele acaba sendo multifuncional, né? E tem a regra de tempo, por exemplo, eu tenho que passar X tempo antes de ir no sol ou deixar ele secar, como é que funciona isso? Porque eu sou um campeão também de fazer errado isso aí. O ideal seriam 15 a 30 minutos antes da exposição, reaplicar sempre que você tiver um suor muito intenso ou a cada 2 horas se você estiver exposto. Então, tá na praia, na piscina, mergulhou, né? Então, meu protetor é resistente à prova d'água. Na verdade, lá tá resistente ao suor, mas você tem que reaplicar. Depois que dá um mergulho, né, ou se molha ou sua muito. E no dia a dia, 2 vezes por dia é bom, né? Geralmente suficiente para um cotidiano urbano, né? De manhã aplica, ao meio-dia retoca um pouquinho. Mesmo vocês, por exemplo, que trabalham em consultório, assim, sai de casa, pega o carro, entra nem sai no ar livre, né? Entra direto no prédio, sobe Mas no a consultório. radiação passa pelo vidro do carro. Ah, é? Claro. Meu Deus. E pelo vidro da janela do consultório também. Ah, é verdade. E Quando a dirige gotinha. o braço da janela ali, Isso. sempre fica mais queimado também. Tela, né, do computador. A tela tem a luz, né? Não é radiação, mas é a luz visível que está mais relacionada daí ao envelhecimento e manchas, principalmente. Então. Mas e daí se a gente de manhã vai lá, passa o protetor tudo certinho, depois passa a base, maquiagem e tal. Essa reaplicação pode ser com protetor em pó ou não é tão O eficiente? difícil é você saber se você está passando pó suficiente, né? Precisaria ser uma grande quantidade. Então, idealmente, não usar o pó, usar outros tipos. Até o bastão eu acho mais fácil de reaplicar, mas também tem que passar bastante, né? A quantidade que é o problema do pó, né? Mas é melhor você passar o pó do que não passar, né? Um protetor solar em pó existe e se você não tiver outra opção, essa for a melhor, a que você adapta no teu dia a dia, usa essa, né? Mas se você for me perguntar, mas eu tô bem protegida, é o melhor jeito de eu cuidar, por exemplo, das minhas manchas, eu vou dizer, não, daria para fazer melhor.
Eu tô pensando nos dias, assim, que a gente não vai em casa ao meio-dia e daí Sim. tá lá, né? Vou reaplicar como? Dá pra Legal. reaplicar. Legal, Não, mas tipo, se já tá com a maquiagem por cima pra não ter que tirar tudo. E... Eu sempre falo assim, você diz pro dentista que não dá tempo, que você não tá em casa, daí você não escova os dentes? Não, né? Ninguém disse isso pro dentista. Não, só escovo de manhã Quando e à tô em noite. casa. Só quando eu tô em casa, não. Então, É quem quer dá verdade. um jeitinho, né? Não, eu posso É. ajudar a descobrir o melhor jeitinho para cada paciente, né? Porque cada um tem suas particularidades, mas é possível. Verdade. Mas assim, fica a dica então para os homens, né, inclusive para mim, que eu tenho que melhorar nesse sentido de passar mais protetor em todos no verão, no inverno também, mas começar pelo básico do verão, né? Nem no verão eu não passo Antes todos do os dias. esporte, né? Não, esse é verdade. Amanhã nós vamos correr 5 da tarde, então É, tem que tá passar quente. protetor, tá bem quente. E ainda que se for naqueles horários que o pessoal fala que é pior, né? Entre 10 e 16 horas, ainda Isso é aí. isso mais ou menos que eles dizem, né? isso. Aí é pior ainda, né? Esse Pior de ainda. preferência não é pra ir, né? Mas não dá, né? É. Sempre um pouquinho o cara vai ficar nesse horário, né? Mas preferência não, né? É difícil o cara ir pra praia, assim, a gente até tenta É o não mundo ficar ideal, né? nesse horário, Sair né? com a Mas família assim, toda, com criança, às 8 da manhã, todo mundo pronto pra ir pra praia, é difícil. e né? aí chega lá às 10 horas já vai É, sair, né? Então isso. vai acabar ficando um pouco, né? É Então, difícil até com nossos vozinhos ali na vila, né? Imagina. Nesse Mas- horário a gente não consegue. Por exemplo, você não vai marcar a tua corrida entre 10 e 4 de preferência, Não, mas- né? Não vai fazer uma atividade ao ar livre nesse momento. Se você tá na praia, né, fica mais na sombra, mais no guarda-sol, se for possível. Usa uma camiseta de filtro, não é só para criança, né? Os adultos também podem usar. Então, um pouquinho de cuidado é interessante, porque realmente é um momento de pico de radiação. Então, para queimar é muito mais fácil, né? E agora, para entrar na reta final, até eu queria. Antes a gente tava comentando da Malu Perini, né? A Malu Perini é meio contra filtro solar, né? Ai, meu Deus. Tem um capítulo A Malu deles Perini lá. nunca vi falando, que agora eles caiu falam- no meu conceito. Eles falam, não que ela seja contra, ela usa, mas ela tenta não usar. Ela vai pra praia, ela usa camiseta, né? Ela diz que ela não gosta de usar alguma coisa por causa da pele. Agora eu não lembro, mas eu já vi ela falando isso. Mas assim, tem muito mito sobre filtro, Sim. né? Tem alguma coisa que faz sentido a gente pensar ou não? Ou é Não. tudo mito? Na verdade é mito. Mitos que a gente já escutou, que engorda, né? Que piora as manchas, né? Não existe isso. Em relação à vitamina D, às vezes falam, não, mas eu preciso pegar a vitamina D. Não existe recomendação de exposição intencional para fazer vitamina D, né? A vitamina D, ou você faz o suficiente com um protetor, com a tua exposição do dia a dia, ou você repõe via oral com o comprimidinho ali, que é muito simples, né? Porque senão você vai estar se expondo a outros riscos, né? Mas tem gente que ama sol e fica achando essas desculpinhas, né? Para justificar que não usa. Aí tem a questão, enfim, de não querer aplicar na pele produtos que podem ser absorvidos. Mas a pessoa daí toma Coca-Cola, Por né? causa dos tantas- componentes químicos, Isso, enfim. esquenta no micro-ondas, no pote de plástico, todas as outras químicas que você está exposto e põe a culpa no protetor, né? Eu sou do protetor. O pessoal inventa, né? Que vai absorver sei lá o que, né? E a diferença entre protetor químico e físico? É o tipo de filtro, né? Os filtros físicos, em geral, são mais bem tolerados pelas peles sensíveis, né? Mas são aqueles que formam um pouco mais aquele filme branco na pele, né? Hoje em dia também tem filtro físico com uma tecnologia melhor que já não deixa tão brancacento. A maioria dos protetores no Brasil tem uma combinação de filtro físico com químico, mas hoje em dia a gente sabe que eles formam uma barreira na pele, os dois, e que os dois tipos absorvem a radiação, né? Que antes se falava que o físico ele refletia tudo, ele até reflete, mas ele também absorve bastante. Então, basicamente, o dermatologista vai indicar um ou outro pelo tipo de pele do paciente. Legal. Bom, pessoal, então, nos encaminhando aqui para o final, fica a dica, né? A gente lembra daquele famoso vídeo que pegou na internet, uma época, não lembro se era do Bial, falando Bial, use Bial. filtro solar, Uhum. use filtro solar. A realidade é que, assim, como a Monique falou uma coisa que para a geriatria faz muito sentido, né? É muito mais perigoso você expor tua pele ao sol de forma
né, irregular, de forma não cuidada, do que você precisar repor vitamina D, né? É óbvio que para os idosos, às vezes, a gente até orienta, né? Até para controle do ciclo circadiano, né? Isso, aí Se expor sim. ao sol de manhã, Outros mas benefícios, de manhã né? cedo, exato, né? A hora que acorda, abrir a janela, Ficar né? ao ar Ver o livre sol, é ficar bom, ao ar ficar o livre. dia inteiro fechado, eu não Exatamente, sou contra então o sol. tem outros benefícios, né? Agora não fazer isso sem protetor solar, né? E todos os outros cuidados que a gente comentou aqui. Acho que vale terminar, né? Lembrando do filtro solar. Vou tentar colocar isso na minha cabeça agora com mais frequência. Dá o exemplo. E dá o pros exemplo. Eu pacientes, dou né? exemplo em tanta coisa, nisso ainda não, né? Não dá pra, ainda não deu. E a questão da hidratação, que é uma coisa que acho que vale a pena relembrar, porque é muito importante para os idosos. Monique, a gente queria agradecer. Se você quiser deixar as suas redes aí, algum contato para os nossos seguidores. Muito obrigada também pelo convite, foi muito legal, descontraído, como vocês falaram, né, que seria. E, bom, as minhas redes é @moniquev.dermato no Instagram. Muito bem. Com K, né? Monique Monique com com K, K, é verdade. M-O-N-I-K-E. Exatamente. Vocês nos seguem lá no YouTube, Geriatria com Miola, e lá no Instagram, @Geriatria com Miola, né? E também nas plataformas de podcast, né? Envelhecendo e Agora. Sigam a gente lá. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.